Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar um vídeo de pós-jogo do jogo de ontem, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Jogo onde deu tudo errado para o Flamengo. O que dizer do jogo de ontem? Jogo de extrema importância, onde colocaria o Flamengo a 2 pontos, né, do Internacional, caso o Inter empatasse. E aí o Flamengo me entra em campo com o mesmo time do jogo passado, com a ausência do Bruno Henrique pelo cartão que tomou na rodada anterior, né? Terceiro cartão do Bruno Henrique. Desfalcou o Flamengo. E eu disse no pré-jogo que eu, precisando do resultado, eu entraria com Pedro de homem de referência e com o Gabigol mais para o lado do campo. Mas o grandíssimo Rogério Ceni, que eu apoiei tanto, achei que daria muito certo no Flamengo. Ontem ele conseguiu fazer uma cagada durante o jogo. Uma não, todas. Todas as cagadas possíveis ele fez ontem durante o jogo com as suas substituições. Por quê? Por que isso? O que dá a entender para a nação, para todos nós da nação, né? Para todos que pediram Rogério Ceni no Flamengo, eu sou um deles que disse que quando contratou o Domenech, que se fosse para contratar um treinador brasileiro, contrataria o Rogério Ceni, porque não acredito que o Renato Gaúcho daria certo no Flamengo, e por tudo que o Renato Gaúcho fez, que estava praticamente certo, e depois sentou com o Grêmio para renovar, né? Sacaneando o Flamengo, não acho que o Renato seja um bom nome. Mas quem será esse bom nome? Quem vai querer treinar o Flamengo com os jogadores da forma que estão? Ah, mas aí você vai culpar os jogadores? Sim, quem entra em campo são os jogadores. Como é que os jogadores jogam um jogo contra o Palmeiras da forma que jogaram e bizonhamente jogam um jogo como jogaram diante do Atlético Paranaense ontem lá no Paraná, né, na Arena da Baixada? Ah, mas o Rogério escalou errado. Então ele escalou errado contra o Palmeiras? Não. Ah, ele botou o Vitinho não vem bem. Concordo, ele colocou o Vitinho foi mal, extremamente mal no jogo, não acertou nada, e a gente viu o Roger Flores falando na transmissão sobre isso, que o Flamengo precisava do resultado, mas que parecia que o Rogério não queria tirar o Vitinho por causa da recomposição defensiva. E aí a gente volta lá atrás. Ah, que o Gabigol não volta para marcar. É extremamente engraçado ouvir isso, porque na era Jesus a gente via Gabigol voltar até a intermediária da nossa defesa, quando a gente não tinha bola. Por que parou? O que está acontecendo? O que aconteceu com Everton Ribeiro, que não acerta nada? Está numa terrível maré de azar, nada dá certo para o Everton Ribeiro. E quando dá, não tem quem coloque a bola para a rede, né? O que dizer de Isla, que veio para substituir o Rafinha? Os gols do Atlético Paranaense teve grande participação do Isla. Na verdade, dos dois laterais, né? Porque foi cruzamento da direita, gol na esquerda, e o outro foi o gol no meio, né? O segundo gol deles foi o gol no meio. E aí eu pergunto, cadê o Isla, que não estava marcando o jogador deles no primeiro gol? Que a bola foi nas costas do Isla. Ah, mas o Everton tem que fazer aquela recomposição ali. Concordo.
Mas aí eu vou botar um outro nome. Cadê o Gerson, que não jogou literalmente nada? O que aconteceu em Brasília depois do jogo contra o Palmeiras? Aquele time que fez uma festa no vestiário, entrar em campo e fazer o que fez ontem? O que Rogério Ceni pensou quando deu a declaração que não via Pedro jogando com o Gabigol? O que está acontecendo? Por que o Flamengo parou de vez 2 jogos bons e voltou à realidade que vinha vivendo? Realidade de Fortaleza, de Ceará, de Fluminense, entre outras, né, vergonhas, Atlético Goianiense. E agora o que acontece? O Inter ganhou o Grêmio, com muita reclamação do Grêmio. Renato Gaúcho já até disse que se o presidente do Grêmio autorizar, que ele colocará a garotada em campo para jogar contra o Flamengo, no jogo atrasado. Tanto é a revolta do Grêmio. Não vi, não sei o porquê, sei que o Atlético, que o Internacional estava perdendo o jogo de 1-0 e virou para 2-1. E com isso, o Inter foi a 62 pontos. O São Paulo se manteve, né? E o Flamengo ficou com 55, 7 pontos atrás do Internacional. 7 pontos esse que só aconteceram, só está essa distância por culpa do próprio Flamengo, dos seus jogadores, e agora não só dos seus jogadores, agora tem que incluir todo mundo, jogadores, treinador, diretoria. O que está acontecendo? Com todo respeito a vocês, mas o que vocês estão deixando acontecer no nosso clube, no nosso departamento de futebol? Rogério Ceni dando declaração que não vê Gabigol com Pedro, mas termina o jogo com Pedro e Rodrigo Muniz, e ainda diz que o Rodrigo Muniz recompõe melhor que o Gabigol. Não dá para entender esse conceito. Acho que a diretoria tem que se colocar na frente do futebol mais uma vez, conversar com o treinador, se ele for ficar, porque a pressão é imensa para derrubar. Não fez jus ao que todos esperavam. É péssima a campanha do Rogério Ceni no Flamengo. Por mais que eu tenha apoiado, queria a contratação do Rogério Ceni, caso viesse um brasileiro, veio o Domenech. E olha que incrível, com tudo que o Domenech fez, toda a lambança que o Domenech fez, o Domenech tem um retrospecto melhor do que o do Rogério, diante do Flamengo. E aí a gente lembra quando o Rogério chegou, jogadores abraçando, todo mundo feliz, né? A apresentação do Rogério aos jogadores, a torcida dizendo agora vai. Eu era um que acreditava muito nisso. E aí você vê num jogo onde você precisa do resultado mais do que nunca para mostrar sua força de vez. Jogo lá na Arena da Baixada, onde todos sabiam que é muito difícil por causa do gramado sintético. Você me entra como um atacante, vê o seu time sofrer o gol, vê o seu zagueiro muito criticado empatar o jogo, o Gustavo Henrique. Parabéns ao Gustavo Henrique, está voltando a ser o Gustavo Henrique, né? Não está falhando como vinha falhando, está saindo jogando. Antes ele pegava na bola, parecia que a bola era uma bola de lava, parecia que estava derretendo no pé dele, um medo absurdo. Aparentemente isso passou e o Gustavo Henrique voltou a ser um bom zagueiro. Agora ele está de regular para bom. Antes ele estava de regular para péssimo. Então é uma grande evolução do Gustavo Henrique, né? O que dizer
das laterais do Flamengo, Isla e Felipe Luiz. Para mim, bizonhos, vergonhosos, vexatórios. Isla, que eu venho dizendo há muito tempo, que falha demais, falhou no Inter, falhou vários jogos, eu não vou ficar apontando, mas são várias falhas do Isla, entendeu? E aí eu ouço a torcida falar assim, o René não sabe cruzar, o Pará é isso, o Rodinei é aquilo, né? Mas você vê o Isla pegar a bola, vê o Felipe Luiz pegar a bola e não vê nada acontecer. Os caras pararam em 2019. Eu acho que eles estão em 2019, entendeu? Congelou em 2019 e nós já chegamos em 21. O Brasil está em 21 e o time do Flamengo está em 2019. Fomos quase perfeitos em 2019, fomos, mas 2019 já ficou para trás. Estamos em 21, campeonato de 2020, com todo o problema da pandemia, né? Já estamos em 21, o campeonato termina agora dia 24 de fevereiro e o Flamengo tem 4 jogos, né? Com os times da parte de cima. Grêmio, Corinthians, Internacional, São Paulo e ainda tem o Bragantino. Então, de 5 jogos, o Flamengo tem 31 jogos disputados, né? Faltam 7. Desses 7, 5 são esses que eu falei, os outros 2 são Sport e os vice-inos. Vice-inos que ganharam o Atlético Mineiro, né? Não dá para entender. Não dá para entender. Não consigo entender o porquê disso tudo. Como que o time não engrena? O time ganha o Goiás, ganha o Palmeiras e me joga bizonhamente contra o Atlético Paranaense. E o pior, precisando do resultado, o seu treinador tira o seu homem-gol, cujo apelido é Gabigol, e me coloca o Pedro, que é um bom jogador, faz gol também, é artilheiro, mas não deveria ter tirado o Gabigol. Teria que ter colocado o Pedro com o Gabigol e tirado o Vitinho. Jogado a Arrascaeta mais para a ponta. Chamado o Felipe Luiz e falado, olha, preciso de você, você não está fazendo nada. Vitinho, Felipe Luiz, Isla, Gerson. Os 4 ontem não entraram em campo. Na verdade, Vitinho sempre entra cansado, né? Eu que sempre acredito que o jogador vai melhorar. E a galera me zoa pra caramba por causa disso. Né? Pra mim, o placar ontem são uns 3-0 pra gente e o que a gente viu foi 2-1 para o Atlético Paranaense. Um time morto, um time sem raça, sem vontade, morto em campo. Parece até que fizeram uma festa em Brasília. Ou de repente fizeram e a gente não sabe. Né? Ninguém prova nada, ninguém tem como saber, porque não é inadmissível, tipo, cansado em campo, né? Ridículo, sem vontade de vencer, que você não via semblantes dos jogadores, vontade de vencer. A gente viu o Gabigol ser substituído e sair de cara feia, insatisfeito, foi o único jogador que eu vi insatisfeito. E aí a gente volta no jogo passado, onde os jogadores estavam lá cantando, pulando, né? A União voltou, o Flamengo voltou, né? E aí, não é. Mais uma vergonha. Um time morto. E agora eu vou falar, um amigo até me zoou. Ele virou e falou assim, agora você vai dizer que os jogadores estavam de corpo mole de novo? Não, os jogadores não estavam de corpo mole dessa vez não. Os jogadores estavam bizonhos em campo. Felipe Luiz, Gerson, Vitinho, Everton Ribeiro, Isla. O PP não entra no lugar do Everton Ribeiro? Se o Everton Ribeiro não está bem, por que o PP não entra jogando? Ah, não tem condição. Tem!
É melhor você ter um jogador que pode acertar do que um que não está acertando nada. Ah, mas o Everton Ribeiro é diferente. O Everton Ribeiro é diferente. Ele pode decidir? Pode. Mas ele está com muito azar. A sorte que a gente deu na pressão que fez o Palmeiras no jogo passado, que o zagueiro chutou a bola no outro zagueiro, a gente não teve nesse jogo. Até a sorte está indo embora. Mas por culpa dos nossos jogadores. A soberba dos nossos jogadores de achar que são os melhores, que vão ganhar a qualquer momento. Aí você vê o Flamengo pegar a bola e pressionar e não arruma nada, vai com a bola e volta, vai com a bola e volta. Aquilo que Jorge Jesus odiava no Flamengo. De parar treino com o Michael e falar pra frente, pra trás, não. A gente lembra disso. E a gente vê o time fazer a mesma coisa. Jogadores estáticos, parados. Gabigol correndo igual um maluco na frente, tentando marcar, e você não vê ninguém indo para marcar. Não exerciam a pressão que estavam exercendo, que exerceram nos 2 jogos anteriores. Será que em 2 jogos vocês ficaram tão cansados, 180 minutos? Vocês ficaram tão cansados assim? E agora, meus amigos, a situação é a seguinte: só ganhar todos os jogos não nos torna campeão mais. São 7 pontos. Precisamos torcer pelo tropeço do adversário direto, que é o líder do campeonato, o Internacional. Internacional de Abel Braga. Muito criticado quando saiu do Flamengo pelas declarações que deu. Foi infeliz nas declarações, sim. Estava sendo criticado porque o Flamengo tinha elenco para ser muito melhor do que foi na mão dele e ele não conseguia. E ontem ele deu uma declaração mais ou menos assim, dizendo exatamente isso. Que quando eu saí, eu deixei o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, né? Bem no Brasileiro, mas o time não jogava bem. E aí eu vou dizer assim, eu prefiro o meu time jogando mal e ganhando, do que o meu time jogando bem, com um monte de nome e não fazendo nada. Porque o Flamengo ontem foi exatamente isso, não fez nada. O Flamengo recuperou um pouco contra o Goiás, jogou 25% daquilo que a gente sabe, até porque a fraqueza do Goiás é muito grande. Diante do Palmeiras, jogou 45% que sabia e ontem jogou 0% de nada. Porque até 0% foi muito, então tem que ser 0% de nada. Porque o Flamengo, com seus jogadores ontem, não jogou nada. O Flamengo, com seu treinador ontem, não funcionou. Um time que precisa de vitória se preocupa com a defesa? Se preocupa com a defesa. Mas aí você tem no seu banco de reserva Natan, Léo Pereira, Noga, poderia estar, nem sei se foi relacionado, né? Você chama o Ramon, lateral do sub-20, da seleção, que vem bem, né? Você tem o Mateuzinho. Ah, mas o Mateuzinho é ruim. Esse é ruim. O Isla é pior. Ramon não tem tempo de profissional? Vai queimar o jogador? Tenho certeza que do jeito que tá, faria melhor do que o Felipe. Ou até mesmo o René, que estava suspenso. Porque para jogar o que o Felipe jogou ontem, o René joga melhor. Pelo menos na marcação, os 2 cruzamentos deles com o René talvez não acontecia, porque pelo menos para marcar, para ficar lá atrás igual o Felipe ficou, o René seria muito melhor. Faria muito melhor a marcação do que o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz tem muito tempo que não cruza merda nenhuma. E aí eu pergunto, se você quer ganhar um jogo e precisa ganhar um jogo e está vendo que seus laterais estão mal, o que você vai fazer? Você vai mantê-los em campo? Manter o Isla até os 35 do segundo tempo? Quando botou o Mateuzinho? Manter Felipe Luiz, que terminou o jogo. Fez o Flamengo gastar dinheiro para levar o Ramon, né? Para quê? Precisava levar o garoto. O garoto em casa, junto com o sub-20, de folga, era melhor, era mais bonito. Porque aí eu não estaria aqui falando para você, Felipe Luiz tá uma merda e você não colocou o garoto. Everton Ribeiro tá uma bosta e você deixou ele em campo. Vitinho, uma porcaria.
E você preferiu jogar com o Vitinho. E depois botou o Michael, que, coitado, né? Só entra para ser mais um pouquinho queimado. E hoje, Rogério, 100% da torcida rubro-negra pede sua cabeça. E com razão, diante do que você fez ontem. Você precisava jogar, precisava ganhar, e em vez de botar o seu time para ganhar, você queria botar seu time para empatar. Porque um ponto é melhor do que 3. Porque recomposição defensiva é muito importante. Concordo. Mas recomposição defensiva esse time do Flamengo fez durante o ano inteiro de 2019. Todo o time voltava para marcar. Você via os 11 jogadores do Flamengo atrás do meio campo. Você via 8 jogadores do Flamengo atrás da linha da bola quando a bola estava no pé do adversário. E via o Flamengo roubar a bola e sair numa velocidade absurda, onde Bruno Henrique tocava para o Gabigol e vice-versa, e o Flamengo se sagrou campeão e ganhou muitos jogos dessa forma e fez a torcida muito feliz em 2019 e no início de 2020, Carioca, Recopa, Supercopa. Depois, mesmo com isso tudo, eu acho que vocês que vêm treinar o Flamengo não conseguem pegar e admitir e assistir os jogos. Assiste o jogo do Flamengo de 2019 e fala para os jogadores: eu quero que vocês joguem assim. Dá para vocês jogarem assim? Dá, porque competência eu sei que vocês têm. Jogar bola eu sei que vocês sabem. Mas não, o meu sistema, eu quero implantar o meu sistema e eu não vejo Gabigol com Pedro. Irmão, não tem que ver não, era sua necessidade, era necessário o Gabigol e o Pedro junto no jogo de ontem. Sabe por quê? Porque você manteve o Atlético Paranaense lá atrás. O Atlético Paranaense não ia atacar como atacou o Flamengo. Porque ele tem uma preocupação gigantesca lá atrás na defesa dele com Pedro e Gabigol. Eu lembro quando o Luxemburgo falou: eu perdi um jogo no Real Madrid porque eu tirei o Ronaldo e o Zidane, que eu achei que os dois não estavam bem. E perdi o jogo. E ontem você fez a mesma coisa. Você perdeu um jogo porque você foi incompetente de entender que você tinha que colocar os seus 2 atacantes, seus 2 melhores atacantes, seus 2 artilheiros juntos para jogar. Botava o Gabigol mais para a ponta, para dar um apoio ao Everton Ribeiro, que também não vem bem, para dar um apoio ao Isla, que está ridículo, né? O Pedro centralizado como 9. Mas não, isso eu não vejo no Flamengo. Eu não vejo Pedro e Gabigol. E aí, você não vê o Pedro e Gabigol e vê a torcida arrebentando no que fala, com toda a razão, porque você foi um burro. Você foi burro ontem. Um literal jumento. E aí começou todo mundo que falava que Domenech era o Jumenech, agora é o Jumenech Ceni. Misturou Domenech com Rogério Ceni e virou Jumenech Ceni. Ridículo, vexatório, vergonhoso. E vou ser bem sincero, diante do que eu vi ontem, eu não sei se você tem capacidade de ser treinador de time com capacidade igual o Flamengo. Não parece ser você que escala, você não tem um time na mão, a diretoria não te deu esse respaldo. E quando você precisa, você ainda faz merda. Não escala como tem que escalar. No jogo desse que você precisava ganhar, você tinha que mudar. Você tinha que ter tirado o Everton Ribeiro porque não estava bem. Tinha que ter tirado o Vitinho antes de acabar o primeiro tempo, porque o Vitinho não acertava nada. De repente, se não dava para tirar todo mundo, porque se olhar para o banco e não via quem substituir, que eu não acredito, eu não vejo esse elenco tão ruim, porque dizíamos que o Flamengo tinha time para disputar, um time para disputar Libertadores e um time para disputar Brasileiro.
Hoje a gente está tendo um time que não dá para disputar uma partida de peteca, né? Podia ir lá para as Laranjeiras, o time do Flamengo junto com o Fluminense, que aí vai ficar as flores, e jogar um campeonatinho de peteca, os dois times, né? Um treinador São Paulino, que todo mundo fala que é Bambi, né? Que é assim que a torcida chama, a torcida do São Paulo, né? De repente vai ser bom, porque para jogar bola com vocês está difícil. É melhor envergonhar a torcida do que dar o sangue dentro de campo. É melhor ser homem, covarde, do que ser ídolo, um homem ídolo do Flamengo, né? É melhor ser um treinador medíocre do que ser um treinador competente, né? Não ter humildade de ouvir a sua torcida dizendo que você tem que jogar com o Pedro e com o Gabigol, porque a gente precisa do resultado. E pior, você não jogou com o Pedro e Gabigol e depois ficou com dois atacantes, o Muniz e o Pedro. Não dá para te entender, não dá para entender o time do Flamengo, não dá para entender a diretoria. Mais um vexame, mais uma vergonha. E agora o título não depende só de nós. Depende do tropeço dos outros. E sendo bem sincero, do jeito que está jogando o Flamengo, não merece ser campeão. Porque vocês acendem a torcida começa a fazer festa e vocês vão lá e acabam com a festa. A festa que vocês mesmos criaram no vestiário, onde vocês empolgaram todo mundo, e vocês entram em campo e fazem o que fizeram. Tanto os jogadores com o seu treinador, que foi péssimo, péssimo e péssimo. Uma literal merda o jogo do Flamengo de ontem. Próximo jogo, Flamengo e Grêmio. Hoje Renato Gaúcho puto, falando que se o presidente autorizar, colocará os meninos. E aí, Rogério, abre teu olho, que é capaz dos meninos do Grêmio jogarem e ganhar esse timinho que você está colocando em campo, porque você não tem coragem de admitir o que você tem que fazer e está aceitando ser comandado pelos seus comandados. Porque é a única coisa que eu tenho a dizer. Não parece você. Cogitou-se isso. Quem escala o time do Flamengo é Felipe Luiz e Diego, não o Rogério Ceni. Não acredito nisso, não. Acho que ontem vocês erraram tudo, tanto jogador como treinadores, e acho que a diretoria errou mais uma vez em dar folga para esse time. Folga de quê? Vocês estão merecendo folga de quê? Folga por quê? Porque fizeram 3 jogos em 15 dias, em 12 dias? Precisa de folga? Tem que treinar esse time, botar esse time para treinar no sol quente. Fazer igual Jesus fazia, treinar em 2 tempos. Eu não sei nem se o time faz mais isso, eu acho que nem isso faz, né? Mas nós estamos aqui, o que temos que fazer é falar e cobrar, né? A cobrança serviu para 2 jogos, né? A cobrança lá no Ninho resultou em 2 jogos bons e agora voltamos a estacar 0 de novo, né? E se continuar assim, nem classifica para Libertadores. É uma pena, é triste, mas é a realidade que estamos vivendo hoje. Um time sem honra, um time que não honra esse manto, um time sem vergonha na cara, um treinador sem vergonha na cara e uma diretoria que também se mostra sem vergonha na cara. É lamentável, mas é isso, né? Saudações rubro-negras, por mais uma vergonha para nós, mas a torcida não tem nada com isso, né? A torcida fica puta, chateada, mas a torcida não ganha R$1 milhão por mês, como vários jogadores do Flamengo. Muito pelo contrário, a torcida gasta por amar o Flamengo e por querer sempre o melhor do Flamengo. Um abraço, saudações rubro-negras, até o nosso próximo vídeo, pré-jogo Flamengo e Grêmio, que se eu não me engano é quinta-feira. Fui!